Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 14 de julho de 2025, de muitas informações importantes no noticiário colorado. Alan Rodrigues, os valores da contratação e parece que ele está muito próximo de ser anunciado como reforço colorado. O Inter procurou o volante Kaique para ser o seu camisa 5. Essa é a ideia da direção do Internacional e a gente vai falar sobre isso também. O titular que pediu aumento para a direção colorada. Fluminense está perdendo o seu titular John Arias, principal jogador da equipe do técnico Renato Portaluppi. Teve jogo treino hoje no CT, o Inter venceu e Bernabé foi para campo. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. É a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Não tem registro? Vai no primeiro comentário fixado, entra no primeiro link, que é o link da KTO, tu vai ser direcionado lá pro site e tu pode fazer o teu registro em 1 minuto e meio, no máximo tu pode dar uma brincada por lá, tá certo? E Ativa você não Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. Não perde tempo, mulherada que tá assistindo aqui, homens também, entra no link que tá junto com o da KTO no primeiro comentário fixado, que ele vai te direcionar pro WhatsApp dos atendentes do Ativo. Diz que tu tá vindo pelo canal Lucas Dias Repórter que tu vai ganhar um baita desconto. Não tem nenhum tipo de contraindicação com o Ativo. Entrega sigilosa, contato via WhatsApp sigiloso, não perde tempo. Ativa você na Ativa Sempre. Se não está acontecendo, vai passar a acontecer com o Ativo, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da vitória do final de semana por 1-0 contra o Vitória no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, com aquele golaço do Bruno Tabata. O treinamento de hoje foi pela manhã com portões fechados e aconteceu um jogo treino contra o Sindicato dos Atletas. O Inter venceu por 2-0, tá? Com gols do zagueiro Gabriel Mercado e também com um gol do meia Oscar Romero. Foram os dois jogadores que marcaram os gols do Inter nessa vitória contra o Sindicato dos Atletas nesse jogo treino, hoje pela manhã no CT Parque Gigante, 2-0 para o Inter. Esse jogo treino, ele teve os jogadores que não começaram contra o Vitória no final de semana no Beira-Rio, tá? Todos os jogadores que começaram, os 11 titulares daquele jogo, ficaram fazendo um trabalho regenerativo, correram no gramado, acompanharam o jogo treino, fizeram trabalhos na academia. E os jogadores que entraram no segundo tempo ou que não jogaram contra o Vitória no domingo no Beira-Rio, no sábado, aliás, no Beira-Rio, esses foram para campo, tá? O time do Inter que jogou hoje tinha Antony no gol, Alan Benítez, que entrou no segundo tempo contra o Vitória, foi titular da lateral direita, Kaique Rocha e Mercado, Ramon na lateral esquerda, Luiz Otávio, o primeiro volante, Diego Rosa, o segundo homem, e aí não tinha um ponta, aliás, tá? Que era o Gustavo Prado, mas jogou com Oscar Romero de meia, Prado de ponta, Ricardo Matias e Ener Valencia, uma dupla de centroavantes no Internacional nessa atividade. E o Bernabé entrou na segunda etapa desse jogo treino e dessa vitória por 2-0. O Inter que tem a semana cheia para trabalhar, porque não joga contra o Bahia, teria rodada no meio de semana, só que o Bahia está nos playoffs da Copa Sul-Americana, joga contra o América de Cali lá em Salvador. Por conta disso, esse jogo foi adiado, ainda não tem data marcada pela CBF, então o Inter vai jogar só no domingo, 11 da manhã, baita horário, expectativa de Beira-Rio lotado pro jogo contra o Ceará, tá certo? Deixa eu falar aqui sobre a venda do John Arias, principal jogador do time do Fluminense, que vai pegar o Inter nos dias 30 de julho no Beira-Rio e também no dia 7 de agosto lá no Maracanã, a ida e a volta da Copa do Brasil, das oitavas da competição. O Inter começa a trajetória nas oitavas contra o Fluminense em casa, então dia 30, no dia 7, uma quinta-feira, joga lá no Maracanã o jogo de volta. O John Arias está sendo vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra. O colombiano de 27 anos deve viajar nos próximos dias, não deve mais vestir a camisa do Fluminense. Ainda tem uma certa cautela por parte do empresário do jogador e do presidente do Fluminense para dizer que o negócio está sacramentado, mas está muito bem encaminhado e ele vai ser vendido 20 milhões de euros, mais ou menos 130 milhões de reais, a venda do John Arias, principal jogador da equipe do Fluminense e que não vai jogar contra o Inter. Bom pro Inter, grande notícia pro Internacional essa questão, tá? Deixa eu falar agora aqui sobre o jogador do Inter que pediu um aumento, isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Brian Aguirre, lateral direito titular do Inter, está solicitando à direção colorada uma valorização salarial, isso por meio, claro, do seu empresário e do seu staff. O argentino foi contratado junto ao Lanús
em setembro de 2024, viveu na reserva do Inter porque o Bruno Gomes estava se destacando como lateral direito sob comando do Roger Machado. E aí tem a fatalidade do Bruno Gomes lesionar o joelho no início do ano, no primeiro jogo do ano do Inter lá no Gauchão, em Bagé. Na verdade, o primeiro jogo do ano é o amistoso contra o México, né? Depois vem o jogo em Bagé, Bruno Gomes machuca, e aí o Aguirre se torna o lateral direito titular do Inter. E segundo o seu empresário, o que ele está alegando é que aconteceu uma promessa por parte da direção do Inter de que ele ganharia uma valorização salarial pelo bom momento que ele começa a atravessar depois do campeonato. Ainda no Campeonato Gaúcho, tá? Na reta final ali, ele faz dois baita grenais, tá? Contra o Grêmio na Arena, na vitória de 2-0 e no jogo final no Beira-Rio também, que sacramentou o título do Inter. O Aguirre estava vivendo um grande momento, ainda tá bem, tá? Eu gosto do Aguirre, sempre defendi aqui ele, mesmo quando ele tava mal, falei, calma, vamos dar tempo para ele para ter certeza se ele é bom ou não é. E tá se demonstrando um bom lateral direito. Acontece que o Aguirre tem contrato até 27, tá pedindo essa valorização salarial, segundo o seu staff, porque foi prometida pela direção do Inter, mas também para se equiparar com o salário de outros companheiros. Para a gente ter uma base, quando os jogadores vêm da Argentina ou do Uruguai, eles ganham em dólar. O mercado, antes de renovar a última vez com o Inter, ganhava ali 80 mil dólares, basicamente. Então, assim, é um salário que ali bate quase no R$500 mil, tá? E o Aguirre ganha abaixo disso. Então, ele quer uma valorização salarial e seria importante para ele, só que o ponto é que o Inter não quer discutir isso agora, porque o Inter está priorizando a janela de transferências que abriu lá na última quinta, no dia 10, e vai até dia 2 de setembro. O Inter está com pressa para contratar o camisa 5, para finalizar a contratação do Alan Rodrigues para a camisa 8, que eu vou falar sobre na sequência. Então, por conta disso, o Internacional não está priorizando essa questão de valorização salarial do Aguirre nesse momento, apesar de que há uma pressão do staff do jogador para que ela aconteça, tá? Bom, eu quero falar agora aqui sobre o Kaique. Por quê? Cara, impressionante. Bom, a informação da tarde é do Lucas Colar e do Alexandre Ernst, de que o Inter está avaliando fazer uma investida pelo Kaique, volante, 29 anos, do Juventude, foi muito bem nas semifinais do Gauchão de 2024 contra o Internacional. Para quem não lembra, ele quase assinou, há algumas semanas atrás, um contrato com o Grêmio, só que ele fez exames médicos, físicos, clínicos, e o Grêmio disse que ele não estava apto para jogar nas condições que o Grêmio precisa. O Kaique foi até Curitiba, consultou com seu médico, fez uma nota dizendo que sim, tinha condições de jogar e que poderia estar jogando, enfim, que, para quem não lembra, ele teve uma lesão em agosto do ano passado, LCA, lesão de cruzado anterior do joelho, ficou um tempão afastado, voltou agora em maio, fez 5 jogos no Brasileirão, então se ele se transferir para o Inter ou para qualquer outro clube que joga o Brasileirão, ele pode jogar normalmente, o que ele não pode é fazer 7 jogos, né? E agora o Inter tá de olho nele de novo, mesmo que ele tenha reprovado nos exames do Grêmio e depois tenha dito que tenha condições de jogar. O que eu sei, tá? O Roger gosta muito do jogador, gosta muito, ele já tinha dado o aval, eu já falei aqui no canal isso. Antes da parada pro Super Mundial, lá em BH, já se tinha também a informação de que o Roger deu aval para a direção para ir atrás do Kaique para ser o substituto do Fernando, né? Ele é um camisa 5 de ofício. E hoje eu conversei com 2 pessoas do Juventude e elas me disseram que ainda não receberam contato do Inter. E hoje eu conversei com algumas pessoas do Inter e confirmei a informação do Ernst e do Colar, tá? De fato, o Inter avalia fazer uma nova investida pelo Kaique, mas ainda não fez esse contato com o Juventude. O grande ponto é, o que eu ouvi de pessoas lá do Juventude, fontes internas do Juventude, é que o Juventude não toparia fazer os mesmos moldes da negociação que fez com o Grêmio. Para quem não lembra, o Juventude receberia 5 milhões de reais do Grêmio e 2 jogadores emprestados. Seria o Lua Cândido e mais um jogador. Só que, no fim das contas, foi só o Lua Cândido, não foi o segundo jogador, e aí o Grêmio pagaria mais 2 milhões de reais. Ou seja, pagaria 7 milhões pelo Kaique, um jogador que ficou 10 meses parado, ele lesionou em agosto do ano passado e voltou em maio. Era um negócio terrível por parte do Grêmio. E aí eu ouvi de pessoas do Juventude que o Juventude não toparia mais fazer negociações com trocas. Vamos lá, se falou do Ivan ir pro Juventude. O Juventude tá procurando um goleiro, negociou com o Gatito Fernandes, não deu certo, e aí o empresário do Ivan foi no Juventude e ofereceu ele. O Juventude não quer o Ivan, pelo que eu ouvi lá, tá, hoje. Então o Ivan no Juventude, pelo menos por hora, dá pra ser descartado. E também eu ouvi da direção do Juventude que eles não têm interesse de fazer troca, é dinheiro. Eles querem dinheiro. E aí, e por que eles querem dinheiro? O Kaique pode assinar um pré-contrato, né? Ou seja, ele pode sair de graça no final do ano. Inclusive se fala que ele pediu 10 milhões de reais na mão
do Grêmio para assinar um pré-contrato, e por isso o Grêmio não fez o pré-contrato e tentou a liberação antecipada agora e estava contratando ele no meio do ano e não quando ele sairia de graça do Juventude em dezembro. E aí são os dois cenários, ou o Inter paga para liberar ele agora e paga para o Juventude, ou assina um pré-contrato e vai ter que pagar luvas na mão do jogador. Esse é o ponto. Eu não sei se esse negócio vai ser feito, tá? É um negócio que não me parece bom, pelo menos na minha visão. E pra gente fechar, Alan Rodrigues, tá? A gente trouxe de forma exclusiva ontem a informação de que ele ficou fora do jogo contra o Boca lá no Campeonato Argentino, porque também tem a negociação em andamento com o Internacional para chegar nessa semana, essa é a expectativa. E o pessoal da Rádio Grenal trouxe a informação agora à noite que o Inter estará pagando 3 milhões e meio de dólares por 50% do passe do jogador. Os 50% que pertencem ao Argentino Júnior, e os outros 50% pertencem ao Boston River do Uruguai. E a informação da Grenal é que o Inter vai pagar, então, 3 milhões e meio de dólares pelo jogador. 3 milhões e meio de dólares dá 19 milhões e 500 mil reais, esse valor em suaves prestações, parcelado, a gente sabe a condição financeira do Inter, esse valor por 50% do Alan Rodrigues, que deve chegar, como a gente informou ontem em primeira mão aqui no canal, nos próximos dias aqui em Porto Alegre. Então o negócio, nessa informação da Grenal, já está 100% sacramentado. Deixa tua opinião aqui nos comentários, não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Inter. Beijão, um abraço e até a próxima.